Fala aí, rapaziada, mais uma vez aqui na Serrinha. E olha que joguinho mais uma vez meio sem graça, né? O Goiás no começo da temporada não tá empolgando ninguém. Esse vídeo hoje aqui estou sem fone, então ele vai sair um pouco mais baixo. Eu peço a compreensão de vocês também. Como eu vou viajar na sexta-feira, então tem que sair esse vídeo o mais rápido possível aqui pra gente e dar as impressões, enfim, o que foi essa partida. Ver aqui o ambiente da Serrinha com a torcida protestando com muita justiça, né? Em relação ao Maguinho, novamente não agregou muita coisa, nem diria que errou tanto assim, mas um time que, olha, sentiu demais a derrota no clássico. Para quem fala que o campeonato goiano serve apenas como teste, que não vale nada, que enfim pode utilizar um elenco em reserva, os jogadores hoje sentiram o peso, principalmente ali o Lucas Alves atrás, não tentava nada diferente, o Maguinho não foi nenhuma vez, por exemplo, até a linha de fundo, então assim, sentiu, e não foi uma boa partida do Goiás, né, vamos explicar cada uma. A gente pode, por exemplo, destacar, obviamente, no segundo tempo, a estreia do Julián Palacio, argentino, que fez sim alguns bons minutos, assim como o Alisson na segunda etapa, algumas boas movimentações do Diego Gonçalves no primeiro tempo. Enfim, vamos começar aqui pelo começo. Só antes de darmos início, né, peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir, né, os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o nosso vídeo da Copinha, da vitória contra o Sport por 1-0. O que o Sport teve de azar naquele jogo da Copinha com a bola na trave, hoje foi a vez do Goiás aqui contra o Anápolis, né, nos minutos finais, apesar que eu acho que o Goiás não fez um volume de jogo para vencer, colocar 4 bolas na trave, né? Não dá pra dizer que não dá pra criticar tanto assim os jogadores, principalmente por essa falta de sorte. É natural no começo da temporada também, mas a gente já pode ter alguma noção desses gols do time. Em relação aí à escalação, né, do técnico Guto Ferreira, basicamente promovendo a zaga ali toda igual, o Sidmar, o Lucas Alter, o meio de campo a única modificação com o João Paulo entrando na vaga do Marquinhos Gabriel. Lá na frente o Diego Gonçalves já consolidando essa sua condição como titular e o Vinícius, né, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. A gente pode destacar os primeiros minutos pelo gol que saiu logo cedo, uma bela batida de fora da área do Zé Ricardo, que começou muito bem a partida, acabou desligando em alguns momentos, mas novamente acho normal por conta da falta de entrosamento dos jogadores. Isso é completamente compreensível também com apenas 3 partidas. Os caras não entendem ainda qual é a melhor jogada um para o outro. Dá um passe que às vezes o companheiro prefere, por exemplo, mais à frente, um pouco mais recuado. Isso vai pegando naturalmente com o tempo, né? O Goiás começou ali em cima, não fez aquela marcação sob pressão, por exemplo, em comparação com as outras partidas, contra a Aparecidense, também diante do Atlético. Acho que a sequência também acaba pesando. Isso acredito também que o Guto Ferreira vai poupar grande parte desses jogadores que atuaram hoje para o duelo contra o Iporá. E assim, acho que o time, quando fez o gol, sentiu que ia vencer a qualquer momento. O Anápolis de fato não é entre os 5, 6 melhores times desse campeonato goiano, mas tem a sua qualidade também e vem treinando há muito mais tempo, né? O Anápolis, desde, se eu não estiver enganado, desde o começo do mês de novembro, já vem fazendo aí a sua preparação para esse campeonato goiano, então tem maior entrosamento, tem mais ritmo de jogo também com os seus jogadores, né? Então o Goiás, assim, caiu nesse conto do estadual, e beleza, você tem a folha salarial muito maior, tem jogadores mais conhecidos, mas o que vale, a Série A do Anápolis é o campeonato goiano, é esse jogo contra o Goiás. Então a gente não pode entrar também achando que vai ganhar todas as divididas, que vai fazer o gol a toda hora. Acho que é um ponto do Goiás bem pecando nesse começo de temporada. Não dá pra dizer que é corpo mole, que é falta de ritmo. Acho que até eu vi assim um time bem fisicamente aqui hoje contra o Anápolis. O que falta principalmente é o entrosamento e obviamente peças de maior qualidade, principalmente no camisa 10. Mas convenhamos, a gente não precisa de uma contratação de 300, 400 mil reais para ganhar de Anápolis na Serrinha, né? Vamos falar bem a verdade. Sobre as primeiras movimentações, o Goiás basicamente exigiu bastante com o Vinícius e o Sander, né? Foi basicamente o mais utilizado ali naquela primeira etapa, mas o que eu vejo ainda de erro é que eles não sabem o que vão fazer. Por exemplo, na hora que o Sander tem a melhor condição para chegar na linha de fundo, o Vinícius resolve fazer um cruzamento ou chutar pro gol. Na hora que o Sander traz a marcação para o Vinícius mandar em direção às redes, ele acaba tocando pro Sander, né? Então fica aquela confusão por ali. O Willian Oliveira também fica muito discreto na partida. Eu acho que não tem a necessidade de ter esses dois volantes. Eu não sei se o Zé Ricardo tem a mesma intensidade no jogo defensivo do que o Willian Oliveira. Mas nesses jogos do campeonato estadual, acho que dá para o Goiás tentar jogar aí, por exemplo, com 2 jogadores mais habilidosos no meio de campo. Além de um camisa 10, um outro mais recuado. Acho que talvez o Julián Palacios pode fazer essa alternativa. O Goiás criou ali algumas chances, principalmente com o Diego Gonçalves, que tem uma característica diferente do Vinícius, né? O Diego, ele geralmente corta a bola para dentro para buscar uma finalização de longa distância. Teve ali um belo chute dele saindo aqui pela esquerda. Eles inverteram, né, o Vinícius e o Diego de lado, mais ou menos por volta de uns 30 minutos. Teve uma boa finalização, acabou desviando uma defesa do sistema defensivo, né, do Anápolis. Mas olha,
criou muito pouco, os escanteios nada muito produtivo, a criação de jogadas, o jogo ficava muito embolado no meio de campo. Então assim, o Zé Ricardo ele aparecia para receber, mas aí, na mesma hora o João Paulo estava junto com ele e não abria as pontas, né? O Vinícius, por exemplo, às vezes ficava faltando apenas um toque para chegar até o outro ponto, né? Ter uma jogada de maior profundidade, e o entrosamento da equipe, né, acaba não permitindo isso. Os dois laterais também participaram muito pouco do jogo ofensivo, o Maguinho com medo totalmente de errar e ser vaiado pela torcida. Acho que já deu aqui a vez do Maguinho no Goiás, é procurar outro clube para ele na Série B do Campeonato Brasileiro, não tem a mínima condição, o torcedor não gosta, ele também já está cabisbaixo, né? Não vai dar a volta por cima com a camisa do Goiás, mas e o Sander é mais defensivo, esperando aí o Bruno Santos principalmente para fazer essa função como um jogador mais avançado, né? Vamos dar sequência aqui nessa análise do segundo tempo, que infelizmente o Goiás ele tem alguns comportamentos que parecem um time de interior, né? Não parece nunca que está numa cidade de 1 milhão de habitantes, muito mais do que isso, né? 1.600.000, não parece que tem mais do que 100 mil torcedores, do que nada disso. O Goiás parece um time muito pequenininho, 10, 15 minutos depois de acabar o jogo, já não tem ninguém mais dentro do estádio. Enfim, é umas coisas que não servem para mim criticar. Mas vamos falar aqui da segunda etapa e novamente peço desculpas, esse vídeo tem que ser aqui meio no improviso, como falei pra vocês, se fosse pra mim deixar pra gravar ele na sexta-feira, não ia dar prazo de sair muito cedo, enfim, mas os outros pós-jogo, né, tanto da Copinha quanto do jogo contra o Iporá, vou fazer com um pouco mais de calma, apesar da viagem, beleza? Tô aqui basicamente aqui pertinho da Serrinha mesmo, já deu um lugar mais calmo pra gente conversar um pouco, apesar da raiva, né, a gente não deixa de fazer as coisas também por conta disso não. Sobre o segundo tempo, as mudanças, né, o Edu acho que conseguiu substituir bem, ele conhece também o Lucas Alto, né, jogaram juntos lá no Atlético Paranaense, uma rápida passagem. Outras posições, algumas mudanças também, o Julian Palacios entrou muito bem na vaga do João Paulo, deu muito mais mobilidade. Eu diria que o João Paulo estava muito parecido com os dois volantes, né, estava basicamente na mesma posição, e aquilo atrapalhou muito as jogadas ali do Goiás, ficando muito embolado no meio de campo. Nenhum dava, por exemplo, uma outra opção pelas beiradas. O Maguinho também, depois que o Apodi saiu logo no comecinho do jogo, né, basicamente ficou os dois laterais muito contidos e o meio de campo muito embolado. Na segunda etapa não dá para dizer assim que foi um primor, mas o Goiás sabia um pouco mais o que fazer com a bola. Quando tinha a bola na ponta, jogava no Nicolas centralizado. Depois do Nicolas, passava por um outro meio campista, geralmente ou o Julian Palacios ou o Zé Ricardo. E aí sim abria nas pontas para o Diego Gonçalves ou para o próprio Vinícius. Foram algumas boas jogadas que eu vi dessa maneira aí no segundo tempo. E acho que pode ser assim a principal arma do técnico Guto Ferreira, essas boas triangulações que ele costuma fazer com uma certa frequência, desde quando ele trabalhava, por exemplo, no Ceará, no Curitiba. Então a gente pode imaginar outros comportamentos desta maneira. O Julian Palacios depois, ele começou a jogar como meia direita, ali já nos minutos finais, depois que o Goiás levou gol, mas só para completar esse raciocínio aqui do ataque, ele começou a fazer mais uma função como meia direita e deixou centralizado o Carlos Mike. Se eu não estiver enganado, ele entrou ali na vaga do Diego Gonçalves, né? O Vinícius também acabou saindo no segundo tempo, o Goiás já com o jogo quase encaminhado para 1-1, levou o gol ali numa frouxidão, dessa mesma maneira que eu falei para vocês. Um gol parecido, por exemplo, que sofreu contra o Atlético, no chute de fora da área, e mesmo sendo Campeonato Goiano, a gente não pode deixar de avisar isso, né? Os jogadores estão sim querendo vencer pelo outro lado do Anápolis e pegam uns que estão muito acomodados com a situação do jogo, como foi no caso daquela situação ali do Maguinho, que deixou o jogador conduzindo para a perna esquerda, se eu não me engano foi o lateral esquerdo do Anápolis que fez esse belo gol, né? A gente saindo logo aqui do jogo, não dá para ter todos esses detalhes, mas novamente a marcação frouxa, deixando levar, conduzir e levando um golaço, né, de longa distância, também sem chance ali para o goleiro Tadeu. A única que foi em direção a gol acabou sofrendo, né? Depois o Goiás criou algumas oportunidades, principalmente ali em escanteios, bolas levantadas ali dentro da grande área, aquele bate-rebate, teve uma bola na trave ali do Julian Palacios, uma outra cobrança também, uma inversão de jogada que o Nicolas faz um cabeceio, a bola passa perto. Então o Goiás, pelas chances que teve no segundo tempo, seria assim justo sair com a vitória. Infelizmente não foi possível, mas pelo menos não perdeu. Agora tem uma sequência complicada que eu não estou muito confiante, volto até falar isso para vocês, porque contra o Iporá a tendência é que seja um time reserva e contra o Vila Nova é clássico. Então assim, se o Goiás não ganha um desses dois próximos jogos, pode embolar muito a tabela e beleza, o Campeonato Goiano não vale muita coisa, mas o Goiás tem que ficar atento por conta da Copa do Brasil. Ficar fora dos 8 primeiros, isso é quase inimaginável, né? Então a gente pode ter um pouco mais de cautela nesse quesito. Mas é muito importante o time já demonstrar uma desenvoltura, alguma ideia de jogo nessas primeiras rodadas, o que vem acontecendo muito pouco. Acho que o Goiás tem sim o que tirar, por exemplo, de boas lições ali dos seus dois zagueiros, enfim, vem sendo bem posicionado, meio de campo, mas o restante muito a melhorar. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua avaliação dessa partida, quem você acha que pode melhorar, quem fez aí uma boa partida, enfim, esse começo de campeonato com ele. Valeu!